Eu disse que não ia mais reagir a Michelle, mas olha onde estamos. Você acreditou na minha palavra? Eu sou um homem sem honra, meu querido. Bobo é você. Eu sou a Astrava da Vida, gestora de tecnologia da Ai, Info. spoiler, vamos pular. A minha primeira afirmação é que a direita utiliza a proteção de crianças para remover o direito de pessoas trans. Sim, é verdade. Né? Mas isso faz parte de um jogo político, né? A esquerda também instrumentaliza mulheres, negros, gays e índios. Politicagem, né? Faz parte. E não muda o fato de que a preocupação com as crianças, assim como a preocupação com os LGBTs, os negros, mulheres, etc., é uma preocupação legítima. Tudo bem, Michelle? Tudo bem? Prazer, eu sou o Matheus Fujita. Prazer, Matheus. Tudo bem? Eu sou youtuber e faço aqui também Eu também tô entrando pra esse ramo, cara. em divulgação de filosofia, às vezes a gente conversa de ciência no meu canal e também de teologia. Vai ser um prazer conversar com você. Adoro ciência, teologia não é muito minha praia. Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina recente, que foi votada, passou esse ano, acho que em 8 de abril, salvo engano, e que tem uma preocupação porque justamente aquilo que você defende bastante, Isso foi gravado no ano passado, né? por exemplo, as resoluções que o Reino Unido, países nórdicos têm tomado atualmente, que é também da suspensão da puberdade. Mas o fato de um lugar tomar uma decisão não é uma decisão científica. Perfeito, mas o Reino Unido não está fazendo Também não deixa de ser. em absência ou abstinência de qualquer... O Reino Unido, ele tá fazendo através de financiamento de uma pessoa bilionária. Já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Isso não altera nada os fatos, tá? O Elon Musk, por exemplo, financia o helicóptero, não, o foguete, né? O foguete da Ré. Vai dizer que não existe ciência nisso? Existe. Então, assim, bilionários podem financiar a ciência, ela não deixa de ser ciência por conta disso. Houve um passo atrás dado em relação a políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans. Quando a pessoa fala de passo atrás ou de um retrocesso, isso é uma noção individual, moral daquela pessoa, tá? Haja vista que a sociedade não anda para trás, e o tempo não anda para trás, a evolução não anda para trás. Dentro dos conceitos dela é uma involução, né? Um retrocesso, mas dentro dos conceitos individuais dela. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência, é uma decisão política e ideológica. Toda decisão tomada por políticos vai ser uma decisão política, não tem para onde correr. Isso não significa que está em desacordo automaticamente com a ciência, tá? Não estou dizendo nem que tá e nem que não tá, tá? Eu estou só dizendo que a argumentação aqui não faz sentido. Claro. Quais são os problemas que você detectou, seja na decisão do Reino Unido ou na decisão do CFM? Quais foram os problemas para, por exemplo, as crianças? Vamos falar de crianças, já que você está mais focado nisso. Quais? Não, você propôs o tema. Problemas que podem afetar essas crianças que passam pelo bloqueio da puberdade, né? Qual tipo de problema? Seja bem específico. Tá bom, a gente pode falar sobre a densidade óssea delas. Existe uma preocupação sobre a fertilidade também que está em jogo. A partir de quanto tempo? Bem, mas então, a gente tem... A partir de quanto tempo que é problema? Então, exatamente... Tá, essa é uma pergunta complicada, tá? Não existe uma margem de tempo que seja absolutamente segura. Então essa segurança só pode ser atestada a partir de um acompanhamento. Ou seja, tudo que vier a partir dessa pergunta não tem como estar correto, né? Os estudos não são suficientes pra gente saber... Não, a gente já tem dados disso. Desculpa, eu acho que a evidência não aponta pra gente ter... Olha só. Pode falar. Até 2 anos de bloqueio púbere, até 2 anos, não é constatado nenhum efeito permanente, por exemplo, de infertilidade, que é uma coisa que trazem muito a pauta, tá? Sim. A partir de 2 anos eu concordo. Ela deu uma jogada aqui falando da infertilidade. Só que quando a gente fala de infertilidade, a gente pode, inclusive, aumentar essa janela, tá? Esse tratamento pode durar por 5 anos e não causar infertilidade. Isso não significa que eu posso te garantir que 5 anos é seguro. Só que a Michelle é malandra. Ela tá falando aqui de infertilidade. Só que assim como o rapaz falou, o bloco púbere também altera a densidade óssea. E isso já pode ser visto nos 6 primeiros meses. Então tira a ideia da sua cabeça de fazer bloqueio púbere em crianças saudáveis. Então é aquele risco
que qualquer tratamento de saúde tem. Você não... Eu já falei muito sobre isso, inclusive no vídeo que eu gravei sobre pessoas usando esteroides anabolizantes para academia, etc. É verdade que todo tratamento médico ele tem um risco, só que esse tratamento só se torna viável quando o risco da doença excede o risco do tratamento. Então, bloqueio púbere para crianças é um absurdo. Mesmo no bloqueio púbere, existe a possibilidade de haver um efeito permanente, como o da infertilidade, mas... Lembrando que estamos falando de crianças de 8, 9, 10 anos de idade. Existe um prazo para que isso aconteça. Não é verdade. Eu concordo com você, por exemplo, sobre a densidade óssea. Eu sou uma pessoa trans, que eu bloqueio a minha testosterona há 10 anos. Eu posso ter problemas de saúde por causa desse bloqueio. Então o que acontece? Eu preciso suplementar para não ter esses efeitos. De novo, é uma comparação descabida. A gente está falando de uma pessoa adulta, de uma pessoa que já atingiu a sua maturidade. Quando a gente fala de bloqueio púbere, a gente está falando de crianças de 8, 9 anos de idade que estão com seu corpinho em desenvolvimento. Então, é completamente diferente você falar de bloqueio hormonal para uma pessoa adulta e para uma criança de 8 anos de idade. Então, eu não entendo onde que tá o risco aí, porque assim, ó, vou te apresentar um dado. Eu não entendo onde está o risco, esse é o problema. Você não entende onde está o risco. Na verdade, se essa fosse a única coisa que a Michelle não entendesse, seria menos complicado. Publicou um estudo com acompanhamento de crianças e adolescentes por 10 anos em terapia hormonal e crianças e adolescentes por 6 anos aí em processo de transição, tá? Certo. No caso de terapia hormonal, de bloqueador, num universo de mais de 590 crianças e adolescentes, apenas 2, não todos estavam em terapia hormonal, tá? Mas apenas 2 entraram. Os que estavam em terapia hormonal, mas nem todos estavam em terapia hormonal, que confuso. Em processo de tratamento hormonal, bloqueio púbere, e desistiram da transição. Então, no universo de 590, no acompanhamento de muitos anos. Certo. De novo, ela trouxe uma pesquisa estatística. Pesquisa estatística tem um sério problema. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas vou repetir. Estatísticas consideram números, não consideram as variáveis. Então, por exemplo, citando as palavras dela, num universo de mais de 590 crianças trans, aonde é que você vai para encontrar 590 crianças trans? Eu te garanto, você pode ir no supermercado, na escola, andar na rua, você pode andar por aí, subir o morro, descer morro, você não vai encontrar 590 crianças trans. Ou seja, a gente está falando de uma pesquisa estatística feita com um grupo selecionado a dedo. Estatísticas são pesquisas interessantíssimas para avaliar o próprio sistema. Quando você pega essa estatística e leva para fora do sistema, ela não necessariamente funciona. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estabeleci um protocolo médico para erradicar a gripe no Hospital X. O Hospital X fica localizado aqui no Brasil. E aí vem um grupo para estudar a eficácia do protocolo que eu estabeleci aqui e eles dizem que foi fatal contra a gripe. E aí eles pegam esse mesmo protocolo que erradicou a gripe, o protocolo padrão ouro, e levam lá para o Canadá. E esse mesmo protocolo não funciona lá. Ah, mas a pesquisa estatística disse que no Brasil esse protocolo erradicou a gripe. Sim, só que a estatística não considera as variáveis. E o clima no Brasil é uma variável. E é uma variável muito importante quando a gente trata de um vírus como a influenza. Então, pesquisas estatísticas avaliam muito bem o próprio sistema. Agora, quando a gente fala de olhar para o todo, as pesquisas estatísticas são extremamente ineficientes. O que tu vai fazer? Tu vai impedir que todo o número de pessoas que transicionam e que são casos de sucesso ocorram para proteger um pedacinho, e a gente tem que cuidar dos erros médicos, mas todo o erro médico tudo bem, pode ocorrer em qualquer procedimento. Tá, eu posso... Sim, mas a gente não está falando de um erro médico que aconteceu com uma pessoa que está doente. A gente está falando de um erro médico que aconteceu com uma criança saudável. Não necessariamente a gente está falando aqui de um problema que a direita... Você foi votado. Votaram. Pra sair já? É. Tava bom. Eu também achei. Eu achei que tava bom. Eu sou o Robert, prazer, Michelle. Prazer. Eu Desculpa, prazer, Robert. sei que você transita muito dentro do campo científico, e eu gosto muito.
Há controvérsias. Eu fui uma pessoa que vivi como uma pessoa trans mais de 15 anos, transicionei na idade da adolescência, fiz a mudança de sexo e deixei de ser uma pessoa trans. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Nesse tema especificamente. Isso aqui é um outro ponto interessante, tá? Quando uma pessoa ela destransiciona, isso não significa a invalidação da transição dela, ok? Então, ela foi trans durante aquele período. Isso é importante deixar claro porque algumas pessoas trazem o discurso de eu nasci trans. Isso é legal porque a pessoa está verbalizando a experiência dela, mas é legal também que você entenda que essa é uma experiência individual. Corte rápido, Tramontina. Decidi continuar o vídeo no dia seguinte. Prazer, Michelle, sou Júlia de Castro. Prazer, Júlia, tudo bem? Já sei que você é. Prazer, Júlia. Vamos direto ao ponto. Tá. Aqui a afirmação que você fez foi que os conservadores usam das crianças para poder Isso. diminuir os direitos trans. Isso. Isso é uma mentira, é uma falácia. Não, falácia não é sinônimo de mentira. Tudo tá? bem, Então, mas beleza. vamos... Bom, dependendo do caso, pode ser sim. Quando a gente está falando de tratamento hormonal, A você não está partir dos falando 14 anos. de bloqueio púbere, você está falando de tratamento hormonal. Tratamento hormonal Tratamento hormonal é a partir dos 18 anos. a partir dos 16. Mesmo na resolução Essa resolução caiu a partir dos 18 anos. anterior do CFM, era a partir dos 16. Sim. Então, criança não harmoniza. Certo. O que pode acontecer é que no estágio Tanner 2, que é quando começa o desenvolvimento de um adolescente, né? A criança passa pelo estágio de entrar na adolescência, pode haver o retardo desse processo através de medicação. E detalhe, esse processo foi desenvolvido para crianças cis que tenham puberdade precoce. Vamos esclarecer algumas coisas para as pessoas que não entendem, ok? Ela está aqui se referindo ao bloco púbere. O bloco púbere também é proibido, tá? Nessa nova resolução da CFM. Só pode acontecer a partir dos 18 anos de idade. Como é que a dinâmica funciona? Na nossa cabeça, a gente tem uma estrutura chamada hipotálamo. Abaixo dele tem uma glândula chamada hipófise. Ontem eu parei a gravação por causa da igreja, hoje é meu cachorro. O hipotálamo, ele envia para a hipófise o hormônio liberador da gonadotrofina, Jesus. Aí, a hipófise libera dois hormônios, o LH e o FSH. Gente, que zona que é essa? Então vamos lá. O hipotálamo manda para a hipófise o hormônio liberador da gonadotrofina. A hipófise, quando receber o estímulo desse hormônio, ela vai liberar o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios vão lá para as gônadas, ok? Os testículos ou os ovários. E as gônadas, quando receberem os estímulos desses hormônios, vão produzir testosterona ou estrogênio. Então, o que acontece no bloco púbere ou na castração química, que são exatamente a mesma coisa, tá? Só muda o nome e a intenção. Usa-se uma substância que emula o hormônio liberador da gonadotrofina. Então, essa substância vai grudar na hipófise e vai sobrecarregar ela. E ela vai parar de funcionar por um tempo determinado. Tá? E aí você tem que fazer de novo, é claro, se fizer muitas vezes por muito tempo, pode comprometer, né, a funcionalidade, a fisiologia dessa estrutura. Essa substância ela pode ser uma injeção de leuprorelina que vai ser aplicada de tanto e tanto tempo, ou um implante de estrelina, que é um implante subcutâneo, ok? Já está na cortina aqui. Mas a intenção, tanto do bloco quanto da castração química, é fazer as gônadas pararem de produzir testosterona. Quase que ele me deixa falar até o final. Então, que fique claro também que a defesa em relação a esse tema é usar esse recurso químico em crianças saudáveis. Não são crianças doentes, crianças que estão apresentando alguma enfermidade. Não, são crianças saudáveis que nem trans são. A proposta, inclusive, é usar para ganhar uma margem de tempo maior para descobrir se a criança é trans. Então, essa proposta é um absurdo que foi barrado pelo CFM e tem meu total apoio. E o púbere é para atrasar o processo para que se tenha mais tempo para tomar a decisão sobre a criança ser trans ou não. Né? Outra coisa, existem pessoas falando que é um espantalho. Não é um espantalho isso aqui. Isso aqui é uma defesa real
né, de um grupo real defendendo Block Puberty para crianças de 8 a 12 anos de idade. Não, mas vamos falar da disforia de gênero. Por que não deixa para começar essa questão hormonal depois dos 18 anos? Porque a partir do momento que tu passa pelo estágio Tanner 2, entra em estágio Tanner 3, efeitos que ocorrem na adolescência se tornam irreversíveis. Vou te dar um exemplo. Mas você não acredita na integridade da criança, na proteção Eu dela? acredito, mas eu acredito na integridade de todas as crianças. Você acredita só quando dá algum problema. Isso aqui, na verdade, é uma projeção, né? É uma dor que a Michelle carrega por ter uma aparência que ela não queria ter. E ela está projetando essa dor nas crianças, né? A gente precisa entender que a dor da Michelle é real, ok? Mas essa dor não pode ser extrapolada e a gente começar a ser irresponsável dessa maneira com crianças. Sem dúvida. Só que um adolescente de 16 anos precisa de uma autorização dos pais para fazer algumas coisas, enquanto... Já foi votado. Essa menina foi meio péssima, tá? Tudo bem, bom? Michelle? Tudo Como bem? é que estamos? Prazer, sou Gabriel Piauí. Prazer, Gabriel. Sou professor e defensor das crianças. A gente Então nós Professor de quê? enquadramos no segundo. A gente já se conhece na internet, né? Já. Michelle, é o seguinte, basicamente o que eu tenho pra te dizer é que eu protejo as crianças. Eu Tá. prezo pela integridade da criança, Certo. tanto física quanto moral. Eu sei que vocês têm uma tendência a acreditar nas pessoas, na bondade das pessoas, mas eu não. Então vamos concordar e discordar? Ah, porque eu acho que é muito cedo pra muitas coisas na vida de uma criança, né? Tá. A criança, ela tem, tipo, um universo muito grande. É diferente da vida Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Viu esse vibrato? Não é pra qualquer um. do adulto. Porra, eu tô com a voz de sono, né? Meu Deus do céu. Você provavelmente sabe porque eu acho que você já foi criança. Entendeu? Né? É meio óbvio, Natural, né? Meio óbvio isso, né? Então eu acho Tá, assim, mas Eu nunca fui criança. Eu sou um neném até hoje. Ó, o meu deboche tá acordando. Eu acordo por parte, gente. Eu não acordo inteiro, não. Mas quando a gente fala de proteção da criança, eu vou a vários aspectos da proteção da criança. Concordo. Não só... Eu discordo. Ninguém aí tá preocupado com criança nenhuma. Tá todo mundo preocupado consigo mesmo. Mas essa é uma leitura minha. Você pode acreditar na bondade dos dois. E eu vou me usar como exemplo. Mas Eu, em 86... você é uma boa debatedora, você Não, sabe que em exemplos 86 pessoais... É anedótico, mas Tá eu bom, quero... tá eu quero bom. te- Eu adoro exemplos pessoais. Eu adoro exemplos anedóticos. É melhor do que estatística. dar um Certo, exemplo. certo, Em certo. 86, que foi a época em que eu me entendi trans, apesar de eu não saber o termo trans, não existiam políticas públicas e acompanhamento para pessoas trans. Em 86, Certo. tá? Quando eu passei pela adolescência, eu recebi uma carga de testosterona que aumentou o tamanho da minha mão, o tamanho do meu pé, a minha altura, a largura do meu tórax, e nada disso eu consigo reverter. O que que acontece? Eu, pro restante da minha vida, até o dia que eu morrer, eu vou ter uma estrutura que eu não consegui impedir de se desenvolver Perfeito. no processo de adolescência. Sim. O que que acontece? Quando um adolescente tem a oportunidade de, no estágio, um pré-adolescente, né, na entrada do estágio Tanner 2, tem a possibilidade de retardar esse processo, evita que isso aconteça. Mas aí, e Michele- aí eu... Não evita. Gente, olha, esse é o grande problema que eu aponto, tá? Eu sou super a favor de você ser autodidata, tá? Mas existe um processo do conhecimento. Não tem como você começar a ler sobre transexualidade, ler artigos científicos, você nem entende fisiologia básica. Então ela está errada pela primeira vez porque Block Puberty não é tratamento para disforia. A pessoa trans, infelizmente, vai ter que conviver com o fato de que ela não pertence àquele sexo. Então a disforia não vai embora. Gente. É triste, é doloroso, tá? Eu entendo que não é fácil, mas o Block Puberty não é a solução, né? Só que fica pior, ok? Ela está errada pela segunda vez porque o tamanho da nossa mão, o tamanho do nosso pé, a nossa altura tem mais a ver com a nossa genética do que com carga de testosterona, ok? Se fosse assim, eu teria 2 metros de altura, eu tenho 1,5 m. 1,5 m é uma hipérbole, tá, gente? Só para deixar claro, o povo acredita mesmo que eu tenho 1,5 m. Mas eu sou baixinho. Eu, inclusive, falei em um outro vídeo que eu gravei sobre crianças usando esteroides, que isso não pode acontecer porque a testosterona vai participar do fechamento da placa epifisária dos ossos. Para quem não sabe, a placa epifisária é uma estrutura cartilaginosa presente nos ossos, que é a partir dela que o osso cresce.
E a testosterona, ela é convertida em estrogênio, o estrogênio fecha essa placa epifisária. Então, crianças, né, adolescentes aí usando esteroides para academia, bodybuilding, fisiculturismo, eles podem ter essa placa epifisária fechada e impedir o crescimento deles. Com a Michelle é o caso oposto, né? Eu estava lendo há um tempo atrás, por coincidência, sobre os castrates. Por coincidência não, na verdade eu acho fascinante essa parte da história. Um pouco brutal também. Mas os castrates tinham o que algumas literaturas chamam de proporção eunucoide. O que acontece? Como o hormônio sexual é responsável por fechar a placa epifisária, se esse homem é castrado, né, se não tem hormônio, o que acontece? A placa epifisária dos ossos demoram a fechar. Ou seja, se a Michelle está reclamando que os membros dela são muito grandes, se tivesse bloqueado a puberdade dela, seriam ainda maior. Vocês entendem que existe uma noção básica da endocrinologia aqui que a Michelle não entende exatamente porque ela só estuda documentos transexuais. É por isso que é muito complicado quando alguém que não tem conhecimento nenhum na área já começa a querer ler pesquisas e estudos e artigos científicos. Existem variáveis que você desconhece e aí você começa a tirar um monte de conclusão errada e equivocada e você ainda vem na internet e convence as pessoas de que o que você está falando é correto. Você precisa ter o básico, senão você fala burrice. Eu não estou aqui para ir contra as causas da Michelle e nem para ir contra as causas do rapaz que eu esqueci o nome. Eu só estou aqui para deixar claro para você que o que acontece nesse tipo de debate é na verdade um duelo de quem mente melhor. E os dois estão dispostos a mentir para ganhar esse debate aí. O compromisso deles não é com a verdade, não é com o conhecimento, nem com a ciência. O compromisso deles é com a proposta e as opiniões políticas de cada um. Se você quer apoiar a mentira de um, a mentira de outro, beleza, tá? Cada um escolhe as mentiras que acredita, mas sabendo que é mentira. Esse é o meu objetivo. Seguinte, sexo são dois, masculino e feminino. Bom. Tá, e intersexo fica onde? Tá, fica no meio disso daí. O que dá a entender com essa pergunta dela é que o intersexo não é nem masculino e nem feminino. E isso, além de ser errado, cientificamente falando, porque o intersexo tem um sexo, isso é imoral, é errado, é insultante. Você não pode chegar para uma mulher que tem uma condição intersexo e dizer que ela não é uma mulher. Isso é insultante, entende? É ofensivo. E aí, ele concorda dizendo, a intersexo tá no meio disso daí. Não tá. Ou seja, nenhum dos dois estão comprometidos com a verdade. É só esse o meu objetivo. O meu objetivo é só deixar claro que debate é um duelo de quem mente melhor. Uma criança, ela não pode tomar essa decisão. Não é ela que toma. Esse ponto que ele trouxe também, tá, gente, é um ponto complicado, tá? Não é porque você nasceu com 2 bolas no meio das pernas que você é obrigado a jogar futebol, a lutar, judô, jiu-jitsu, muay thai, a ir pra guerra, pegar em arma, nada a ver. Não existe nenhum sentido biológico nisso. Não existe nenhuma regra, nenhuma teoria dentro da biologia que diga que homens não possam usar maquiagem, salto alto, vestido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é um ponto moral dele, que ele defende, e de novo, tá tudo bem, mas não tem nada a ver com ciência. Quem tá instrumentalizando o direito das crianças para seus objetivos políticos é justamente a esquerda. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Podemos concordar que direita e esquerda instrumentalizam pautas LGBTs? Podemos. Vamos lá. Podemos concordar ou não? Vamos lá. Podemos. Eu concordo se tu concorda que a direita e a esquerda... Eu concordo se tu concorda, não. Ou você concorda ou não concorda. Eu concordo, ponto. Vamos lá. Quando a ministra Damares colocou a exploração sexual na Ilha do Marajó como uma pauta importante, a esquerda foi a primeira a tirar várias quando ela estava sendo como ministra. Onde que ela colocou? Colocou a pauta da exploração sexual no Marajó. Mas vamos lá. Olha ele fugindo da informação. Calma um pouquinho. Eu tô falando pra vocês que não existe compromisso com a verdade aqui. Não, colocou isso como uma pauta importante. Aonde? E aí a esquerda atacou ela, chegou inclusive a zombar do fato de que ela tinha sido... Isso também aconteceu. Molestada na juventude. Condenável. Condenável. Eu não sou lulista, cara, eu não sei porque tu tá trazendo Lula. Não, aqui, a gente tá falando de esquerda e direita também. Tá, tu tá me definindo do espectro da esquerda, show de bola. Tu não é de esquerda, tu é de esquerda. Eu sou a trava da vida e eu luto em favor do povo. Tá, mas tu é... Ai, meu Deus.
Não tem um disposto a ser honesto, cara. Por ano. Na Damares, no ela Brasil... era ministra. Onde que ela fez a denúncia? Ela fez a denúncia como ministra. Onde? Não, filhão, seja honesto. Pelo amor de Deus. A mulher, ela recebeu uma denúncia extremamente grave e ao invés de encaminhar para o Ministério Público, ela foi fazer uma palestra numa igreja. Ela fez a denúncia como ministra ou ela estava na igreja fazendo a denúncia? Ela fez a denúncia como ministra. Não, ela fez na igreja e foi processada por prevaricação. Pronto. Eita, isso aí veio rebolando. Tudo bom? Prazer. Sou a Vivi Tobias. Prazer, Vivi. Prazer, Vivi. Quando você afirma que a direita... Vivi é toda posuda, né? Na fase adulta, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Certo. É um direito individual, até porque nós, conservadores, defendemos o seu direito individual. Agora, as crianças... Será que defendem? Não. São os pais que vão saber aquilo que é bom, belo e moral para os seus filhos. Por mais que você... Eu também. Mas independente de saber ou não o que é belo, bom e moral para o seu filho, a responsabilidade é tua. Tu botou um melequento no mundo, você que cuide dele. E cuide bem, porque é uma obrigação tua. Foram anos de lutas, né? Daquilo que funcionou, para continuar funcionando, mantendo aquilo... Mas funcionou? Será que funcionou mesmo, minha senhora? Se a gente olhar para trás, todo mundo tinha o que comer? Todo mundo tinha onde morar? Não tô aqui puxando... Eita, Glória. Pautas comunistas e marxistas, nada disso, tá, gente? Nem de esquerda eu sou. Mas a gente precisa saber refletir sobre a realidade que a gente vive. Eu sou um cara que eu cresci na beirada do valão e eu tive muita sorte, porque assim que eu nasci, a minha família fez uma obra em casa e levantou a casa, porque a minha mãe dormia dentro d'água quando chovia e o valão enchia e tinha enchente. Eu também não tô me vitimizando não, tá? Eu me diverti muito dentro daquele valão. Inclusive, era dentro daquele valão que as minhas primas se escondiam quando meu tio bêbado queria surrar elas. Quando você fala que o conservadorismo deu certo, você está afirmando que o conservadorismo estava em vigor e que estava tudo bem. Estava tudo funcionando. Tínhamos segurança, tínhamos saúde, tínhamos alimentação, não tinha estrada esburacada, não tinha corrupção, estava tudo uma beleza. Será que estava? Então você aceita que essas crianças que vivem, por exemplo, em lares conservadores, onde 85% dos casos de estupro acontecem, Aí eu falo pra vocês que debate é uma disputa de quem mente melhor e vocês não acreditam, ficam putinho comigo. Vocês usam Isso é dado fora da segurança pública. Vocês usam a exceção como regra. Isso é dado a maioria fora das da segurança crianças, pública. elas... Não, o dado diz que crianças que sofrem com esse tipo de crime, na maioria dos casos, o criminoso é próximo à família, é de dentro de casa. A pesquisa não aponta nenhum tipo de relação entre pessoas conservadoras e esse tipo de crime, ok? Uma coisa não tem relação com a outra. Você pode ser conservador e ser um criminoso, pode ser um conservador e não ser um criminoso. Você pode ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo e ser um criminoso ou não. Uma coisa não tem relação com a outra. Então, se você faz essa afirmação, você está desvirtuando a verdade. Porém, vindo de quem vem, é algo esperado, gente. Ninguém aqui está disposto a assumir, não, nisso aqui eu errei, nisso aqui eu vacilei, nisso aqui realmente você tá certo. Como que a gente protege essas crianças? Leis, castração química, pena de morte, prisão... Castração química não é uma solução. Meu Deus do céu, parem com isso. Agora, eu sou a favor de vender os órgãos do maldito. Não sou a favor de pena de morte não, tá? Eu acho que tem que vender os órgãos do criminoso, que você diminui a fila do SUS, o dinheiro vai pra vítima e o criminoso que lute pra se manter vivo, né? Sem os órgãos. Se conseguir, parabéns. Bolsonaro também não. Ele é conservador. Mas ele é criminoso? Não? Ele não é criminoso. Não foi Qual condenado? É o crime? Foi condenado por quê? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu adoro esse termo, ele é longo, né? Foi condenado por agora quê? no Qual Supremo. É o crime? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. De defender a pátria, a liberdade de expressão, não, aquilo que tu tá fazendo aqui. Contra o Estado Democrático de Direito. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu tô atentando contra o Estado Democrático. Eu tô tentando contra o Estado Democrático de Direito. Você tá defendendo a sua liberdade. Ele não atentou contra o... Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático... Nem as pessoas que estavam com ele atentaram contra o Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal não investigou? Pelo amor de... Investigou que ele atentou contra o Estado Democrático de Direito. Comprovou o quê? Não comprovou que ele atentou contra o Estado Democrático de Direito. Comprovou o quê? Que houve a combinação. Houve a combinação de um atentado democrático... Eita porra. Da tentativa de abolição do Estado Democrático. Ah não, abolição é foda. Abolição eu não gosto. Eu gosto da... Atentou contra o Estado Democrático de Direito. Olha, minha Você quer que eu seja advogada dele? Eu vou ser. Não, como eu tô falando de pé. Ela toda orgulhosa. Moça, lança uma candidatura
candidatura, você tem talento. O ex-vice-presidente daqui, que foi preso por mim, ele morre. Para as duas netas. Prisão perpétua, pena de morte, vamos lutar por isso? Não. Eu acho que pena de morte é um desperdício de órgão, gente. A grande maioria desses criminosos são saudáveis, são muito saudáveis. E tem muita gente na fila do SUS precisando. Você concorda? Não. Você não quer que ele morra? Não. Você não acha que ele... Eu não quero que ele morra, tá? Eu só quero vender os órgãos dele. Se ele vai viver ou morrer depois disso, não é da minha conta. Acha que um cara que abusou de criança sexualmente não merece pena de morte? Pena de morte é então qual é a sua... O que ele merece, o que ele não merece, eu não sou juiz, não sou Deus para julgar. Mas eu sou a favor de que os órgãos dele sejam doados para o SUS. Doados não, vendidos, porque aí o dinheiro vai para a vítima. E ele que lute para viver sem os órgãos. Meu Deus, não acaba esse tema não. Puta merda. Existem pessoas conservadoras que não são boas, existem pessoas de esquerda, pessoas trans que não são boas, que cometem crimes em qualquer lugar. Sim, gente. Qual o índice de pessoas trans que cometem em qualquer lugar onde existe ser humano, vai existir pessoa ruim. O ponto é o seguinte. Qual o índice? Meu irmão, eu vejo uma porrada de vídeo de travesti saindo na porrada, uma com a outra. Eu vou te falar mais. Travesti batendo em cliente que não pagou. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um travesti que bateu no mototáxi. Ele fez alguma merda, tá? Não tô passando pano pra ele não, ele fez alguma merda. Mas bater nos outros é crime, então qual é o índice? Porra, alto pra cacete. Nós, direita, defendemos as crianças. Eu também. Nós defendemos a inocência das crianças. Nenhum dos dois defende criança nenhuma. Tu defende a não morte de crianças? Com certeza. Ai, meu Deus do céu, pergunta besta. Eu entendo você que não entende. Ué, você tá sendo burro nisso. Que não vou... Você é burro. O estudo você distorceu. Quer ver? O F64, esse estudo do F64 fala porque é isso que vocês fazem com a esquerda. Reclassificação. Reclassificação. Minha intelectualidade foi pro ralo já, gente. Eu tô de saco cheio. Ninguém era transição. Vocês não defendem. Ninguém é transexual. Vocês usam... Eles eram reclassification sexual. Tu ataca. Tu tá atacando agora. Eu defendo a inocência das crianças. Ai, puta merda, acabou, graças a Deus. Então... acho que acabou. Acabou, vai pro outro tema. Puta merda. Chega, beijo. Tchau. Meu Deus do céu.